Agora vamos um pouquinho mais para cripto ainda. A gente vai jogando um pouquinho mais pro lado de cripto agora. Vocês viram esse anúncio da Circle? A Circle falando em nanopayments. Estão agora live na testnet da Circle. Eles falam que você pode mandar o valor que for, o valor baixo que for, ou seja, fazer um micropagamento de 0,000001 centavo de dólar e pagar 0 de gas. Tá? Ou seja, gasless. Qual que é o objetivo da Circle aqui a fazer esse anúncio? Permitir micropagamentos para que agentes econômicos independentes, ou agentes de IA, se quiserem chamar assim, possam realizar transações autônomas entre máquinas de maneira economicamente viável e em larga escala, com transferência sem custo. Ok? Isso aqui está tudo explicado na página da Circle. Ó, USDC, Nanopayments for Agents. Galera, tem muita empresa de cripto falando só de IA nesse momento. Tá? Chegamos nesse momento. Eu não estou falando que isso é bom ou que isso é ruim, é só um fato. Tá? Tem muita operação de mineração de Bitcoin, vendendo as suas reservas de Bitcoin para ajustar a infraestrutura para que essa infraestrutura seja utilizada para machine learning, por exemplo. A gente tem empresas de cripto adequando as suas regras para, por exemplo, microtransações sem custo, que é exatamente o que a Circle está anunciando nesse momento, anunciou no dia de ontem, a partir do seu Twitter, aí, pelo menos em testnet por hora. Tá? Ou seja, isso aqui, por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque, vamos lá, existe uma interseção entre blockchain e IA, sem dúvida nenhuma que existe. Mas essa interseção é o que está na mira da galera nesse momento? Não, não é. O que está acontecendo agora é que as empresas de cripto estão falando mais sobre IA do que sobre blockchain efetivamente. É como se o tema blockchain já tivesse sido ultrapassado, né? Como se as pessoas já entendessem do que se trata, como funciona. Então agora vamos indústria blockchain, surfar a atenção da inteligência artificial. Portanto, isso reforça aquela sensação de que, ainda que haja liquidez, ainda que haja dinheiro, não vejo motivo para esse dinheiro vir para cripto. O dinheiro está todo em IA. O dinheiro realmente está todo em IA. Então temos pouco dinheiro para as altcoins. Então esse também seria um dos motivos pelo qual o mercado cripto estaria nesse chove não molha nesse momento. Tá? E a Circle, na minha opinião, está dando mais uma demonstração disso. Tudo provedor de serviço de dados, provedor de API, provedor de API, chamada de API, ou seja, tudo relacionado com IA. Tá? Então eles estão iniciando um teste em testnet, ou seja, construindo a Circle, toda a sua infraestrutura, pensando em escala agêntica. Beleza? Ok? Agora vamos ainda mais para cripto. Aqui a gente vai falar agora da Uniswap. A Uniswap teve uma vitória aí decisiva na Justiça dos Estados Unidos, com a rejeição completa de uma ação coletiva que tinha como objetivo responsabilizar o protocolo por tokens fraudulentos negociados na sua plataforma. Lembra que a Uniswap é uma AMM e você pode negociar ali, basta você colar o contrato e você compra o que você quiser. A Uniswap estava sendo processada por supostamente permitir a negociação de tokens fraudulentos. O cara foi lá, adicionou o contrato ao front, comprou uma tranqueira lá, perdeu dinheiro e aí processou o protocolo. Tá? Então, é como se a Uniswap tivesse algum tipo de responsabilidade sobre a maneira como os usuários utilizam um protocolo de código aberto, o que é um absurdo, na minha opinião. Tá? O veredito está aqui. O veredito a favor da Uniswap reforça a tese de que desenvolvedores de código aberto não são custodiantes ou intermediários financeiros, tá? Como os tradicionais. Então, a clareza regulatória obtida nesse caso, ela pode ser extremamente benéfica para a indústria como um todo e acelerar a entrada de capital institucional em cripto. Tá? Para o mercado, o encerramento desse processo remove um teto de vidro que limitava, talvez limitasse, vamos colocar assim, a precificação de ativos como o Token Uni por conta dessas incertezas jurídicas. Então, essa notícia aqui é uma notícia extremamente positiva para a cripto. Extremamente positiva para a cripto. Cria jurisprudência para que acusações do mesmo tipo não aconteçam mais, ou se acontecerem, potencial para serem rapidamente resolvidas. Ok? O desenvolvedor ele não tem culpa da maneira como o usuário vai utilizar aquele software de código aberto.
aquele protocolo de código aberto. Então, não é algo que provavelmente será muito reverberado nas redes sociais, porque pouco está se falando sobre o avanço dos protocolos, porque não existe muito interesse nisso nesse momento, mas eu diria que é um marco bastante importante e que potencialmente destrava valor para a cripto. E aí, quando o mercado como um todo for percebido como um mercado de oportunidade, isso aqui já vai estar razoavelmente resolvido. Inclusive, eu li ontem para a galera para os membros, ontem a gente teve uma community call dentro do servidor do ZP, e ontem a gente anunciou parceria com a Chainless, e eu sou parceiro da Picnic também, todo mundo sabe disso. E a Picnic, há um mês atrás, aproximadamente, dia 2 de fevereiro, não foi dia 2 de fevereiro, normas que entrariam em vigor a partir de 2 de fevereiro, eles explicam como que eles são provedores de tecnologia. Então, essa é a ideia, né? A provisão de tecnologia exime o criador da tecnologia de se responsabilizar pela maneira como os protocolos são utilizados, que é exatamente o que a Uniswap conseguiu defender ali e saiu vitoriosa. Então, eles falam sobre nas últimas semanas, o Banco Central do Brasil ter divulgado algumas resoluções envolvendo prestadores de serviços de ativos digitais virtuais, prestadores de serviços de ativos virtuais, né, que entravam em vigor no dia 2 de fevereiro. E aí a Picnic explica o que mudou, né? Nada na forma como a Picnic funciona. A Picnic segue operando exatamente como sempre operou, como uma plataforma de tecnologia DeFi não custodial. E aí eles falam o seguinte: a Picnic opera em um limbo regulatório? Não. Porque a Picnic não é um banco, não é corretora, não é custodiante. Somos provedores de tecnologia, portanto, um software que permite que você interaja diretamente com a blockchain, que é a mesma coisa que é a Uniswap. É a mesma coisa que é a Uniswap. Então essa interpretação começa a ficar cada vez mais clara, que é também a interpretação da Chainless, tá? Falei com a Milton hoje cedo, muita gente me perguntou ontem, e a interpretação é a mesma. Então ele fala o seguinte: isso não é uma interpretação oportunista, nem recente, é consequência direta da nossa arquitetura técnica. Não temos acesso à sua chave privada, não movimentamos seus fundos, não executamos ordens em seu nome, não mantemos saldo, nem livro interno. Então a relação é simples, você usa o software para transacionar diretamente na blockchain pública. Por isso as regras aplicáveis a bancos e corretoras centralizadas não se aplicam à Picnic, não se aplicam à Uniswap, não se aplicam à Chainless. Quem que reporta o que para a Receita Federal? Quem reporta é o provedor de serviço de on-ramp, por exemplo. No caso da Picnic, a BRLA, que agora é Venia, né? No caso da Chainless, a Transfero. Ou seja, você, usuário dessas aplicações, do ponto de vista legal, é que tem que agir de acordo com as instruções normativas do local onde você é residente fiscal. O que essas tecnologias fazem é te permitir trocar real por um real tokenizado. E acabou aí. Dali para frente, se você trocou real, se você botou real numa pool de liquidez, se você trocou real por uma rentabilidade em dólar, em real, se você comprou ouro digital, a partir daí a obrigação é sua de reportar o que você tiver que reportar para o fisco onde você é residente fiscal. Ok? Então a rampa de entrada, no caso da Picnic, a BRLA, no caso da Chainless, a Transfero, elas reportam a troca de real por real digital. E acabou aí. No mais, a operação, as obrigatoriedades são do usuário. Igual aqui na Uniswap. Ou seja, o usuário acessou a Uniswap, conectou a carteira na Uniswap. Aí o cara depositou, aí o cara trocou o SDC, o SDT, DAI, ele trocou por uma meme coin lá. A culpa não é do protocolo. A culpa não é do protocolo, a culpa é do usuário. O protocolo dá acesso para tu fazer o que tu quiser. É igual, já falei algumas vezes, é igual tu comprar uma faca e utilizar a faca para cometer um crime e depois querer culpar a fabricante da faca. Ah, eu comprei uma faca da Tramontina. E aí eu fui lá e fiz uma bobagem com a faca. Não vamos trazer aqui um caso mais bizarro. Eu usei a faca para furar o pneu do meu vizinho. Ok? Aí o meu vizinho vai lá e processa a fabricante da faca. Porque eu usei a faca de maneira ilegal. Aqui é a mesma coisa. Essa interpretação aqui, a interpretação da Justiça dos Estados Unidos a respeito da Uniswap, cria uma jurisprudência muito positiva para a indústria cripto. Que é exatamente o que acontece, por exemplo, com a Picnic e com a Chainless. Tá? Ou seja, a utilização das ferramentas de código aberto, elas são a mesma coisa o Tornado Cash, né? Tornado Cash foi criada para manutenção da privacidade do usuário. É uma ferramenta que te ajuda a manter a tua privacidade, já que blockchains públicas são públicas, né? Agora tem golpista que utiliza o Tornado Cash
para tentar apagar os rastros do golpe. E aí os desenvolvedores do Tornado Cash estavam sendo processados, condenados, o que é realmente um verdadeiro absurdo. Ok?